Apoio Cultural Germasil Materiais de Construção. Tudo para a sua obra você encontra aqui, com os melhores preços e condições de pagamento. Do alicerce ao acabamento, a Germasil tem tudo para você. Temos grande variedade de pisos, portas, telhas, ferramentas, louças e muito mais. Caminhões grandes e pequenos para entregas em ruas estreitas. E até entregas via motoboy, para aquela emergência. Rua Cacilda Becker, número 85, Independência. Telefone 2291-7443 ou 2247-2122. Boa tarde, queridos telespectadores, nossos amigos das segundas-feiras. Aqui estamos mais uma vez e hoje vamos tratar de dois assuntos muito importantes, muito interessantes mesmo. Um deles fala sobre futuro, fala sobre educação. Talvez seja a parte mais importante de todo o nosso país. Nós precisamos, acima de tudo, de educação. Educação de todos os níveis e instrução também. Mas eu gostaria, nessa abertura do programa, de fazer um lembrete muito interessante de que nós estamos vendo nas ruas do Brasil hoje o sangue verde oliva passeando, trazendo a mensagem de que nós tanto precisamos, nesse momento que nós estamos vivendo, dos cuidados necessários para evitarmos a proliferação do mosquito. É necessário que nós tenhamos todo o cuidado e tenhamos a educação. Eu vou pedir ao Kaique, se ele puder mostrar esse panfletozinho que todo mundo recebeu na rua, nas suas casas, em todos os lugares, falando sobre a necessidade que nós temos de lutar contra o mosquito da dengue, contra o mosquito do chikungunya, o mosquito da zika. Nós teremos provavelmente até o final do mês um programa falando com pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz e com um médico infectologista sobre esse problema que o mosquito está trazendo. Mas, acima de tudo, senhores, queridos amigos telespectadores, não vamos deixar os criadouros se multiplicarem. Vamos olhar, com certeza, para aquele lixo que está tão acumulado. Vamos olhar para os entulhos e não permitirmos o mosquito se preparar para nos atacar. Eu entendo que agora a coisa muda de figura porque a credibilidade do militar, do Exército em especial, da Marinha, da Aeronáutica, se fará sentir em todas as comunidades, respeitando as necessidades. Mas isso é em benefício de nós todos. Nós precisamos lutar por isso. Mas vamos iniciar a parte de hoje falando com a nossa querida Mônica Mendonça, que vai nos falar sobre educação e vai nos falar sobre cursos naquele centro maravilhoso que nós tivemos oportunidade de mostrar a vocês no nosso programa lá em Cascatinha. Boa tarde, Mônica. Como vai, Alcindo? Boa tarde. Tudo boa tarde bem. A todos os telespectadores. É sempre um prazer ter você conosco, em especial porque você vai trazer notícias muito boas para aqueles que querem aprender. Então, Verdade, vamos a ela, Mônica. Nós temos aí a primeira rodada 2016 iniciando. Agora, na verdade, as aulas iniciam hoje, mas nós temos um período chamado de vagas ociosas. São as vagas remanescentes, vagas que não foram ocupadas pelos alunos, né? E pelos que se inscreveram em site. E o aluno pode pessoalmente se inscrever. Nós temos os nossos 14 cursos abertos. São todas as áreas oferecidas pela unidade FATEC Cascatinha, em turnos manhã, tarde e noite. E o aluno pode se inscrever pessoalmente, presencialmente lá na unidade a partir de quinta-feira agora, dia 18. Que horas? A partir de 9 da manhã, entre 9 da manhã e 7 da noite, 19 horas, né? O aluno já leva identidade, CPF, comprovante de escolaridade e o comprovante de residência, tá? E ele pode se inscrever
para todos os nossos cursos. Quais são os cursos, Mônica? Nós temos garçom, bartender, auxiliar de cozinha, cozinheiro. Sendo que o curso de cozinheiro, tem muita gente que se inscreve, né, quer melhorar a qualidade do que se faz em casa ou até trabalhar na área, mas o cozinheiro realmente tem que ter como pré-requisito um curso de auxiliar de cozinha. Não precisa ter sido realizado na FAETEC, que às vezes as pessoas ficam assim, mas eu não fiz na FAETEC, não tem problema, pode ter sido feito no Senai, no Senac, em outra instituição. Ou tem carteira de trabalho como cozinheiro, comprovando que ele já trabalhou como cozinheiro, aí ele pode fazer. Os demais cursos têm os pré-requisitos, alguns de idade, alguns também de escolaridade, mas eu não me lembro que são 14, né, diferentes. E nós temos, aí voltando, né, aos cursos, nós temos cozinheiro, o auxiliar administrativo, vendedor, recepcionista, organizador de eventos, o recreador, animador cultural, que também é uma área muito interessante. Tem escolas que contratam recreadores, então você acaba tendo um campo de trabalho, um leque para que você atue. E, assim, as pessoas que têm interesse podem ligar para a gente, 2247-3984, ou entrar na nossa página, né? Nós temos uma página, na verdade, no Facebook, que é uma página informal da unidade, onde nós tiramos dúvidas, se a pessoa mandar mensagem vai ser respondido. E nós estamos iniciando as aulas hoje, né? Os alunos que vierem por essa adesão a partir de quinta-feira. Meu curso vamos dizer, terça e quinta. Na quinta já vai para iniciar as aulas. Faz a matrícula, já inicia a aula. Nós temos uma equipe que se propõe a constantes reciclagens, constantes reestruturação de conteúdo, de material. Os cursos têm apostila, todos eles, os professores elaboraram em equipe, com a supervisão, né, a equipe pedagógica deu apoio no sentido de elaboração desse material de apoio. Então, eles têm uma apostila de apoio teórica, que é uma coisa da nossa unidade, isso cabe a cada unidade FAETEC. E, assim, o pessoal fica falando assim, e a crise? E a crise? Gente, uma das soluções para a crise é a capacitação. Sim. Você aproveite esse momento de crise, estou desempregado, vai fazer um curso. Eu não tenho horário, não tenho tempo. Eu ouvi uma vez a pessoa falando do tempo, né, e tal, e aí o próprio Paulo Freire, né, que agora é saudoso Paulo Freire, falou assim, tempo se faz, tempo se organiza, tempo se constrói. Mônica, eu tinha um tio que era advogado e ele dizia o seguinte, quem menos tempo tem neste mundo é o vagabundo. O trabalhador sempre arranja um tempo para trabalhar. Sim. Ele nunca deixa de fazer. Mas olha, Mônica, nós podemos atestar o que é a FAETEC. Nós fomos lá contigo, você lembra, percorremos a FAETEC toda, filmamos tudo, mostramos tudo. E olha, gente, aproveitem porque a capacitação é a melhor coisa que você pode ter na tua vida. É a tua chance de progredir e de evoluir. Portanto, acompanhe a Mônica, porque lá o pessoal é assim, receptivo, é assim, eu diria até amoroso na maneira de tratar a todos. Vocês têm uma chance na mão. Claro. Só não vai aproveitar essa chance quem não tiver vontade. Sem dúvida. E só um detalhe, né, que eu esqueci de reforçar, que os nossos cursos são todos gratuitos. Você não vai pagar mensalidade e vai ter um currículo compatível com uma escola, às vezes, que cobra mensalidade para o mesmo curso, a parte curricular é a mesma, só que nós não temos agora por edital, tá? As pessoas ficam assim, mas vai ter passagem, não vai ter. Não tem mais o auxílio transporte, que seria o Rio Card, tá? A rede FAETEC agora, por edital, não está mais fornecendo este cartão, a não ser para cursos técnicos de longa duração. Ou seja, os médios, técnicos, né, e tudo. Então, assim, nós convidamos, às vezes as pessoas, mas eu não conheço, nós temos vários projetos que você já conheceu, né? Isso. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do CVT Petrópolis, da unidade Cascatinha Petrópolis, pode entrar também na página do programa Bairro em Ação, lá no YouTube, nós temos vídeo que tivemos o privilégio, né, do Alcindo representando o Bairro em Ação, com todo um trabalho sobre como funciona a nossa unidade. Então, você que é curioso, ao querer saber como funciona, independente da nossa propaganda,
entre no YouTube, procure lá o programa relacionado a CVT Petrópolis, Cascatinha, porque tem um programa. Entre na nossa página, no nosso Facebook, nós temos depoimentos de alunos, né, e ex-alunos bem-sucedidos, pessoas que já estão tendo até uma outra visão de vida depois que fizeram os cursos conosco. E o nosso objetivo é capacitar para o mercado de trabalho mesmo. Então, se você quer, venha, nós estamos te esperando. Repetindo, Mônica, o telefone? 2247-3984. Rua Machado Fagundes. 326, Cascatinha. Ah, não sei onde é. Prédio antigo da Faculdade de Medicina, quase em frente à Fábrica do Saber, tá? Também uma unidade de saber, uma unidade de conhecimento. Nós temos uma sala de estudos que é pública, você pode ir lá para manusear livros, para tirar ideias. As mulheres aí que gostam de receitas, se você quiser conhecer a nossa unidade, quiser conversar conosco, eu estou lá toda quarta também nos 3 turnos, ao seu dispor, né? A quem queira conhecer. Tá bem? E, Mônica, te agradeço muito. E lembrando, nós fomos muito bem recebidos por uma cachorrinha muito simpática que nos agradou extremamente. Muito obrigado, Mônica. Nós vamos chamar os nossos apoiadores, por favor. Só solta o teu microfone. Apoio Cultural Germasil Materiais de Construção. Tudo para a sua obra você encontra aqui, com os melhores preços e condições de pagamento. Do alicerce ao acabamento, a Germasil tem tudo para você. Temos grande variedade de pisos, portas, telhas, ferramentas, louças e muito mais. Caminhões grandes e pequenos para entregas em ruas estreitas e até entregas via motoboy para aquela emergência. Rua Cacilda Becker, número 85, Independência. Telefone 2291-7443 ou 2247-2122. Estamos de volta e agora nós vamos ter um indivíduo conosco que é um técnico de alto nível formado pela UFRJ na área de eletricidade. Um engenheiro elétrico, o nosso querido Mayron. Boa tarde, Mayron. Boa tarde, Alcino, tudo bem? Tudo bem. Mayron, você já vem falando de uma área extremamente importante na organização. A parte elétrica, ela é muito importante que a gente tenha, acima de tudo, nela, organização, dimensionamento e preparação, claro, não é isso, Mayron? Isso aí. É isso aí. Como você economiza quando você consegue fazer as coisas dentro do padrão que elas devem ser feitas, né? Da parte elétrica, né? Pois é, porque senão você começa a ter muito perda de energia, né? E aí a sua conta de luz vai embora, né? Que aliás, aí, né? Ela anda meio salgada, né, Mayron? Pois é. Mas, Mayron, vamos ao nosso assunto de hoje. Nós vamos iniciar aqui numa coisa que eu achei muito interessante nesse release que você me mandou. Você falando que enquanto 1 e 1 é 2, uma conta não fecha. E é verdade, o petróleo cai e a gasolina sobe. Pois é. O que você me fala disso, Mayron? Quando a gente escuta esses comentários na rua, né? Poxa, mas como é que pode isso? O petróleo cai, hoje já chegou a 115 dólares, hoje está 30 dólares, né? E a gasolina aumenta, a gasolina não cai de jeito nenhum. Mas isso quando a gente começa a analisar, a gente começa a perceber que isso é um problema histórico. É um problema histórico porque no início que o Brasil começou a produzir petróleo e começou a produzir a gasolina para ser distribuída e vendida no Brasil inteiro, o governo resolveu subsidiar a gasolina e os combustíveis naquela época. Tanto que os mais velhos, né, com certeza a gente se lembra disso, que a gente tinha o que a gente chamava preço equalizado de combustível. Ou seja, o mesmo valor da gasolina que você comprava em Porto Alegre era o mesmo valor que você pagava em Manaus. O álcool era a mesma coisa e o diesel era a mesma coisa. E quem é que subsidiava isso? Éramos nós, através do álcool naquela época. Porque o álcool, naquela época, o custo de produção de álcool era alto.
Mas como era uma coisa brasileira, o que o governo começou a fazer? Começou a adicionar álcool na gasolina, né, para justamente permitir essa equalização. Só que isso é uma bola de neve que você vai até o momento. E o governo nunca parou, vamos dizer assim, seriamente para analisar, não, a partir de agora vamos começar a mexer nos combustíveis. Por quê? Porque isso afeta diretamente a inflação, né? E o que aconteceu agora? Né? O que está acontecendo agora? A Petrobras ela está querendo, vamos dizer assim, recuperar pelo menos parte das perdas que ela teve nos anos passados. Então, ela está se aproveitando desse preço do petróleo que ela compra do exterior, que é um petróleo barato, mas mesmo assim ela não repassa o preço para nós consumidores, justamente porque ela quer manter uma lucratividade para ela poder usar em todos os custos operacionais. Não estou, vamos dizer assim, levando em consideração nesse fato nada a questão da Lava Jato. Simplesmente é uma visão, vamos dizer assim, bem clara por que a gasolina e o óleo diesel e gás de cozinha não diminui de preço. Tá? É por causa disso. Uma coisa que nós não podemos esconder. Verdadeiramente, nós tivemos umas perdas maciças na parte de corrupção e na parte de planejamento Sim. também. Se você analisar, o nosso planejamento verdadeiramente é pífio. Você não tem uma lógica de planejamento. Você vê que nós fizemos uma montagem, estávamos fazendo uma montagem em Itaboraí, do Comperge, que está parado, entendeu? Quanto já se perdeu, entendeu? E não tivemos. Nós montamos e gastamos 4 bilhões para fazer a refinaria do Nordeste, que reuniria, parece-me que Ceará e Pernambuco, ou Ceará e Maranhão, e se gastou, torrou 4 bilhões e não se botou um tijolo ou uma base. Pois é. Então, realmente, nós hoje vivenciamos um momento, Myron, muito difícil. Por isso, eu acho que essa tua explanação, no contexto geral, que nós vamos falar mais à frente, ela é muito importante para o brasileiro se inteirar. Nós estamos vivenciando hoje um momento muito difícil em que nós não temos um planejamento de vida normal. Eu sei que é difícil se planejar. Como é que você vai se planejar num país que você atravessa todas essas situações? Mas nós, na nossa vida particular, temos que estar preparados para nós conseguirmos dar o nosso pulo para frente, né, Myron? Claro, sem dúvida. Você entende? Se nós não fizermos isso, por exemplo, nós temos uma situação em que você até explana, eu achei maravilhosa essa colocação sua sobre pequenas e médias empresas que precisam de uma ferramenta especial de trabalho. Que ferramenta é essa que você está sugerindo nesse teu trabalho maravilhoso aqui, Myron? Deixa eu falar antes um pouquinho, né, apesar de eu ser engenheiro eletricista, né, formado pela UFRJ em 1983, desde 1984 eu atuo na área de consultoria e gestão empresarial. Trabalhei durante 15 anos nessas grandes consultorias multinacionais e a partir de 2000 eu sou um dos sócios da Costa Salgueiro Consultoria, que é baseado aqui em Petrópolis, né? E a gente atua em pequenas, médias e grandes empresas. E uma coisa que a gente tem percebido ao longo do tempo, né, principalmente falando especificamente de pequenas e médias empresas, é que o empresário ele tem dificuldade de parar para pensar no negócio dele. Ele entra numa roda viva do dia a dia e ele só vê a operação. Ele só vê a venda que está sendo feita lá na ponta, ele só vê o cliente reclamando, ele só vê a compra que ele tem que fazer. Mas em determinado momento, você como empresário, você tem que parar para você olhar o seu negócio como negócio. Ou seja, parar um determinado momento na semana, pelo menos um determinado momento no mês, para analisar para onde o seu negócio está indo, quais os problemas que aconteceram e como é que você consegue resolver esses problemas que aconteceram, né? Isso fica cada vez mais crítico quando chega a crise, que nem aconteceu agora, né? A gente percebe que o empresário tem que cortar custos. E se ele não tem uma visão correta da empresa dele, ele vai cortar custos sem dúvida, só que ele vai cortar da forma errada e nos locais errados. Porque ele não consegue ver, ele não estava acostumado a transformar aqueles dados detalhados de venda de cartão de crédito, de baixa de estoque, ele via aquilo picadinho. Para você conseguir ver a estratégia da sua empresa ou determinar para onde é que a sua empresa vai, você tem que ver a sua empresa como um todo, através do que a gente chama de indicadores de desempenho. Então, através desses grandes números, se esses grandes números começam a dar problema,
esse aqui está ruim, eu vou ver o detalhe. Não adianta você tentar ver do detalhe e subir para o grande número que você vai se perder. E o que a gente vê é isso, entendeu? Mas realmente é fato. Mas uma coisa, talvez, eu inclusive sofri muito com isso, é a parte de que você precisa de, às vezes, entregar os teus dados para alguém te orientar. Isso aí. Você precisa abrir para você chegar às conclusões necessárias. Mas que às vezes nos atrapalham muito. Eu vivenciei isso de perto. Quando você tem um negócio em que você gosta do negócio, porque esse é um perigo, você trabalhar numa coisa que você gosta. Porque quando você gosta daquilo, você deixa de ser necessariamente severo com o que está ocorrendo. Eu convivi em automobilismo durante 25 anos. Tinha revenda de peças, equipe de competição. Então, tudo ali, aquelas oscilações que vão, que voltam, e a gente sempre, não, mas amanhã vai ser melhor e tudo mais. E às vezes eu reconheço hoje que eu tive momentos que eu deveria ter, talvez até encerrado ou mudado radicalmente, porque a paixão falou mais alto. Entendeu? Agora, você nessa tua orientação, naturalmente você vai buscando desde a parte dos estoques, da parte da venda. Como é que você monta esse circuito todo dentro de uma empresa, Mayron? Falando especificamente de pequenas empresas, né? Pequenas e médias empresas, a gente está lançando um produto agora no mercado chamado diretor de aluguel, né? Da mesma forma que existe o marido de aluguel, né? Que está popularizado aí no mercado, que você contrata um determinado profissional e ele vai para sua casa para fazer ajustes pontuais. Colocar uma tomada, cano entupido, ele vai lá para desentupir. Quer dizer, aquela atividade que você não consegue fazer no dia a dia porque você não tem conhecimento daquilo, né? Tecnicamente, exatamente, exatamente. Então, a gente criou, então, essa figura chamada diretor de aluguel. O que é o diretor de aluguel? O diretor de aluguel é uma pessoa experiente, um executivo experiente, né, que somos nós aqui da Costa Salgueiro, e nós vamos, então, ajudar o empresário a pensar a empresa dele. Como é que a gente ajuda o empresário a pensar a empresa dele? Primeiro, a partir dos dados detalhados que ele já possui. Todo mundo, hoje, tem um sistema informatizado no seu negócio. Sim. É difícil a gente ver um que não tem, né? E lá tem todos os dados, vamos dizer assim, detalhados que a gente precisa para analisar a empresa. Só que a gente não pode analisar esses dados sozinhos. A gente tem que juntar esses dados para transformá-los em informação. E aí que a gente começa a ajudar um empresário. Basicamente, nós pegamos todos esses dados que estão dispersos na organização e dispersos dentro dos sistemas informatizados que o empresário tem, montamos uma nova forma de ver os dados, né? Através disso, a gente pega todas, por exemplo, as receitas e despesas e separamos o que a gente chama de natureza de despesa. Então, quanto que eu gasto com pessoal? Somando tudo de pessoal. Quanto que eu gasto com determinado, por exemplo, uma determinada área que tem veículos? Então, você consegue, ao invés de você ver a tua empresa como um todo no detalhe, você vê grandes partes, já fala, opa, olha só, eu estou achando que a manutenção dos meus veículos aqui já está um percentual muito grande comparado com a minha receita. Pô, vamos analisar isso. A partir do momento que, se você tem essas despesas, por exemplo, de veículos misturados, você não consegue, você sabe que você está tendo um problema. Poxa, mas onde é que eu vou mexer primeiro? Se você consegue montar uns quebra-cabeças maiores, você começa a enxergar, inclusive, aonde... E é isso que a gente ajuda o pequeno empresário a fazer, entendeu? Nós ficamos junto deles, né? Forçamos uma reunião mensal, a portas fechadas com eles, sem atender telefone, justamente para a gente discutir a empresa. Isso é muito importante, porque eu fiz agora, ano passado, nós fizemos um curso lá até no Museu Conde Caldas, no Rio, e um dos palestrantes nossos foi o Bergo, que é general de brigada reformado, mas professor hoje da Fundação Getúlio Vargas e da área de logística. Ele vem de intendência, ele é um oficial de intendência e ele se especializou em logística. E olha, Mayron, os dados que ele mostra na palestra dele são verdadeiramente assustadores. Quando ele diz que 25% da safra brasileira, que sai do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, se perde até o porto, por falta de logística. Você hoje tem uma falta total de estrutura dentro do país. A parte, por exemplo, ferroviária, que precisava ter sido desenvolvida e que nós estamos ainda pífios nessa área, né? Tirando uma das coisas até que eu vi na Vale do Rio Doce recente, achei muito interessante. O navio leva minério hoje para um porto na Indonésia, para poder servir a China mais rápido que a Austrália.
uma coisa bacana, bem bolado, porque a Austrália estava entrando no mercado chinês e o Brasil perdendo o mercado chinês. Então o Brasil passou a levar o minério nosso, que é de mais qualidade, lá para a Tailândia, e na Indonésia não, na Tailândia. E na Tailândia ele fez um depósito e em uma semana ele serve o mercado chinês, enquanto que o concorrente australiano está levando 15 dias. Nós levamos 40 quando saía daqui direto. Mas o interessante é o seguinte, de lá eles carregam o navio da Vale com fertilizante, que eu também não sabia disso. Nós hoje somos muito dependentes, nós não temos fertilizante no Brasil. A maior parte vem da Austrália. E eles trazem o fertilizante e colocam lá na produção, lá no Mato Grosso, em Goiás, naquela região. Então você vê que otimização, o navio que vai leva ferro e que volta traz minério. Isso é o que você está mais ou menos propondo no teu aconselhamento, isso, né? Porque, naturalmente, você acaba sendo um conselheiro, né? Não, é verdade. E o consultor de empresas nada mais é do que um médico de empresas, né? Então, é uma pessoa, vamos dizer assim, que você tem que ter confiança nele, porque você vai abrir a sua empresa para ele. Da mesma forma que quando você vai no médico, sim, você diz tudo que você está sentindo, né? Se você não disser, ele vai dar o remédio, você vai tratar de uma coisa e vai piorar a sua saúde. Né? Então, a gente, pela nossa experiência, o que a gente percebe é isso, né? Que o pequeno empresário precisa da nossa ajuda. E a gente está propondo agora um pacote que é no mínimo 6 meses, porque senão não é eficiente, porque a gente está no dia a dia, a gente não vai chegar simplesmente no primeiro mês e falar, você tem que fazer isso, isso, isso. Não, a gente vai acompanhar o empresário até ele acostumar e entender todos os conceitos. Né? E o custo disso, hoje em dia, é menor do que o valor que a gente paga para um contador. Né? Eu até brinco, olha só, o contador você vai pagar o resto da vida, tem que pagar realmente. Não tem jeito. No caso de consultoria, não, você vai pagar, no caso específico, no mínimo 6 meses, um valor menor que o contador normalmente, por mês, e depois a gente sai. E começa, eventualmente, a dar, vamos dizer assim, pitacos pontuais. Né? Você passa a ter uma visão, porque também isso é muito importante, né, Myron? Você ter uma visão externa. Sim. É diferente do que você ter a visão, você está envolvido no problema. O empresário, o pequeno empresário especialmente, ele tem normalmente o problema da compra, o problema da venda e o problema do pagamento. Além de toda a legislação, que é, de um modo geral, difícil de você conhecer, de você entender. O teu contador, principalmente, precisa ser um contador que esteja entrosado contigo, que traga as responsabilidades, claro, tudo isso. Mas, às vezes, o indivíduo que está por cima desse problema, ele está vendo um todo, muda muito de figura. Eu acho que esse teu trabalho ele é muito importante para que o empresário entenda o que é necessário fazer e o momento de fazer. Sim, também, né? Pois é. Porque se você está numa crise e você toma uma decisão errada nesse momento, a crise já é uma coisa ruim para a sua empresa. Soma-se a sua decisão errada, vai ser muito complicado você sair dela, entendeu? Então você tem que aproveitar essa época para, vamos dizer assim, garantir que a sua empresa, mesmo que você não tenha lucros nesse período, mas você mantenha a sua empresa sobrevivendo, né, através do valor do ponto de equilíbrio dela, que é o mínimo de receita que você tem que ter para manter os custos funcionando. Você não vai ter lucro, mas vai ter teu prolabore, quer dizer, só não vai ter lucro nesse período, e vai aperfeiçoando os processos de negócios internos da empresa. Né? E a gente ajuda a fazer isso efetivamente. Né? Isso realmente traz. E, além de tudo, traz uma série de experiências que vocês veem de um mercado geral. Sim. Você não tem uma visão exclusivamente de uma firma de atacado, uma firma de varejo, de uma farmácia. Você tem uma visão do campo geral que você está convivendo. Outra coisa, você tem uma visão também de um dos sistemas mais complexos, que é o sistema bancário. Né? O banco não é fácil. Não é fácil. Porque você vê que eles não jogam para perder. Tanto que a crise para o banco não chega. Pois é. Pelo menos é o que se observa, né? Existem realmente fatos e locais que os bancos têm uma série de problemas, mas os grandes bancos brasileiros, de um modo geral, aparentemente estão extremamente sólidos, né? Uma das coisas interessantes, falando dessa área financeira, né? Às vezes o contador chega para o empresário e fala assim, meu amigo, você está no prejuízo. Mas aí o empresário, mas como é que eu estou no prejuízo? Eu estou com dinheiro aqui no meu bolso, eu tenho dinheiro em caixa. Sim, você tem dinheiro em caixa, mas esse dinheiro que você está em caixa, você vai ter que pagar contas lá na frente. Né? As pessoas compram várias vezes,
elas compram em várias vezes, você tem o 13º para pagar, quer dizer, então tem uma série de coisas que o empresário mistura, né? Mistura quando o contador chega, você está no prejuízo, ele fala, não acredito, porque eu tenho dinheiro aqui. Então ele tem que entender isso, ele tem que entender que o dinheiro que ele tem no bolso agora, ele não pode tirar todo da empresa. Porque é aí que está a importância de você ter um orçamento empresarial. A partir do momento que você faz um plano de suas receitas e despesas ao longo do ano, você consegue visualizar no preto e no branco claramente aonde que você vai usar o dinheiro que você não está retirando hoje. E um detalhe importante, né? Você está falando de um fator que é extremamente necessário que a gente se programe para não ter essas surpresas quando chega o 13º, principalmente, né? E é uma surpresa que todo empresário sabe que vai ter, né? Não chega a ser surpresa, né, Mário? Aquele me engano que eu gosto. Você realmente já chegou naquela situação, mas você tem que ter um cuidado muito grande para que você não deixe aquilo só sobrar a tua necessidade, né? Porque você colocou uma coisa que eu concordo plenamente com você. E é muito importante que se pense nessa direção. Você pode não estar ganhando naquele momento, mas você está vivendo. Isso. Você está mantendo a tua família, você está mantendo toda a tua estrutura, entendeu? Você não está acumulando grandes lucros, você não está auferindo lucro, mas numa situação de crise, chega a ser até interessante que você passe pela crise sobrevivendo. Sim, porque se você chegou na crise, é que anteriormente a sua empresa era uma boa empresa, estava indo bem. Só que tem alguns aspectos externos, né, que te pegam, te dão uma rasteira. Então você tem que... A crise, quando acontece crise, não é uma coisa que vai demorar eternamente. É claro que é duro quando a gente passa por ela e tudo. O exemplo claro é a guerra. Quando tem a guerra, se a gente olhar, é onde teve o maior desenvolvimento tecnológico. Sim. É uma coisa triste a gente falar isso, né? Mas... se você... Eu até fiz já várias vezes palestras sobre a lei da destruição, entende? E quando ali se fala da lei de destruição, nós falamos da guerra em especial. Mas a guerra nos trouxe uma série de vantagens que normalmente elas não são vivenciadas. A primeira guerra que a gente brinca, que é a Guerra Zero, foi a Guerra da Crimeia. A Guerra da Crimeia trouxe, primeira coisa que ela trouxe de organização, até você, está dentro dessa área de organizacional, um grupo de enfermeiras capitaneadas pela Nightingale, era uma menina que estava fadada a não se casar mais, ela tinha 30 anos de idade, uma inglesa de família riquíssima, e ela resolve se alistar nas Forças Armadas e vai comandar um grupo de 19 enfermeiras lá na Crimeia. E ela criou a primeira organização de um hospital, o hospital de campanha, que ela conseguiu prover, não faltar medicamentos, não faltar a base necessária para o socorro, a higienização que não havia naquela época. E quando termina a guerra, a Europa inteira se volta para o trabalho dela e das enfermeiras, das 19 enfermeiras junto com ela, e cria uma organização hospitalar que permanece por longos anos até a evolução chegar. Mas teve mais. Os navios eram de madeira. Aquelas bolas de ferro, quando batia no navio, quebravam a madeira e afundava. Passaram a ser encoraçados de chapa. Entende? E por aí vai. Se nós formos ao avião, eu sei que o nosso Santos Dumont acabou suicidando por conta de ver o avião que ele criou com fins pacíficos, matando, destruindo. Mas quanto que o avião trouxe de progresso? Claro, sem dúvida. Quanto hoje você, por exemplo, está aqui hoje, mas se amanhã você tiver que dar uma consultoria em Porto Alegre, você vai a Porto Alegre e de noite você está de volta em casa. Então, tudo isso, a penicilina, por exemplo, é fruto dos estudos da Segunda Grande Guerra. Então, realmente, isso que você cita, a guerra realmente é destruição, sem dúvida nenhuma, mas também trouxe muita coisa de proveitoso. Não há claro sem escuro, né? Claro. Claro. Se você tem o sol, você tem a escuridão lá atrás. Agora, Arlon, vamos falar uma coisa interessante aqui. Você escreveu aqui nesse teu... A crise me pegou. Em casa já tomei providências. Mas e no negócio, o que devo fazer primeiro? Pois o que você sugere isso aí? Pois é, isso aí faz parte do que a gente estava comentando até agora, né? Aliás, Maron, só um instantinho. Sim. Eu vou pedir o Kaique, os nossos apoiadores, e nós conseguimos nessa sequência após o retorno.
Apoio cultural Germazil Materiais de Construção. Tudo para a sua obra você encontra aqui, com os melhores preços e condições de pagamento. Do alicerce ao acabamento, a Germazil tem tudo para você. Temos grande variedade de pisos, portas, telhas, ferramentas, louças e muito mais. Caminhões grandes e pequenos para entregas em ruas estreitas e até entregas via motoboy para aquela emergência. Rua Cacilda Becker, número 85, Independência. Telefone 2291-7443 ou 2247-2122. Estamos de volta. Myron, a palavra agora é sua nessa área que nós já estamos falando, que é a crise me pegou. E aí? Pois é, isso é uma coisa também interessante, porque nós tomamos essas decisões na nossa casa, né? Falando como não empresários, né? Quando a gente começa a ver as coisas complicadas, né? Dinheiro faltando, o nosso vizinho sendo demitido, e aí a gente, naturalmente, intuitivamente, a gente, sem fazer assim muitos planos, a gente começa vamos cortar custo. A gente já começa a ir no supermercado para comprar as coisas mais baratas, já começa a diminuir os supérfluos, né? E aonde que a gente, nós como não empresários na nossa casa, cidadãos. Como é que a gente, exatamente, nós como cidadãos, como é que a gente determina em que cortar? Né? É muito fácil. De modo geral, você vai sentar ou com seu marido ou com a sua esposa, vai pegar as contas de cartão de crédito, todas as notinhas, vem cá, quanto é que custa isso, não sei o quê, e já vai, intuitivamente, já vai dividir aquelas despesas. Olha, isso aqui foi despesa com carro, isso aqui foi despesa de roupa, isso aqui foi despesa de escola. Então, você intuitivamente, no nosso dia a dia, sem a gente pensar sobre isso, a gente já faz isso. Fala assim, opa, olha só como é que o carro está... A gente está gastando mais gasolina, vamos começar a diminuir gasolina. Vamos deixar mais um carro, por exemplo, na garagem. Na nossa empresa, o que a gente tem que fazer é exatamente isso. É a gente pegar principalmente as nossas despesas e dividir como a gente faz em casa. Então a gente vai ter lá, custos de pessoal, custos de compras, custos de comissão dos vendedores, custos de todos aqueles custos fixos que a gente tem que pagar todo mês, que é luz, água, telefone, quer dizer, então através disso a gente começa a determinar e ver com mais clareza aonde a gente tem que mexer primeiro, né? E isso que a gente percebe que o pequeno empresário tem dificuldade, porque ele nunca foi acostumado, em função da empresa dele sempre ter sido uma empresa legal, né? Sempre dava, vamos dizer assim, sempre dava lucro para ele poder tirar dinheiro além do prolabore dele. Então, ele não está acostumado a olhar a empresa fatiada, né? Ele sempre vê a empresa como um todo. E na hora de tomar a decisão, a primeira decisão é o quê? Vou demitir pessoal. Nem sempre essa é a melhor decisão. Entendeu? Você, às vezes, demite quem não deve, né? Quem não deve. Aquele que te dá lucro. Exatamente. A gente estava fazendo consultoria numa loja agora, né? E uma análise que a gente fez foi análise de estoque. Ele estava com um nível de estoque elevado, né? Por quê? Porque cerca de 40% a 30% dos itens dele, há mais de 12 meses, ninguém comprava. E ele não tinha percebido isso. Entendeu? Então, quando a gente pegou os números, era o número dele, a gente não inventou nada, nós só pegamos os números detalhados e mostramos na visão giro de venda. E a gente viu claramente, olha esses itens aqui. 30% desses itens que você tem estoque estão ocupando lugar, você está com aquele dinheiro empatado ali, vamos vender esses produtos, né? Então é só... a hora, às vezes, de fazer uma liquidação, fazer uma promoção. Pois né? Uma vez a gente estava era confecção e lojas. Também nos contratou para nós ajudarmos a estruturar a empresa. Aí tinha um determinado quartinho fechado. O que tem lá dentro? Ah, não, isso aí são roupas fora da estação. Ou seja, acabou a estação, a gente vai colocando aqui. Quanto tem aí dentro? Não sei. Na hora que a gente foi fazer o inventário, aquele correspondia a preço de custo, a valor de custo, 80% da dívida que a empresa tinha. Entendeu? Então tem coisas que às vezes está no seu lado. E você não está vendo. E uma das coisas também que a gente não faz, a gente chega, não vou fazer isso, nós não ficamos 24 horas por dia dentro da empresa, porque senão a gente vai começar a pensar igualzinho empresário. Então, a gente não pode ficar o tempo inteiro lá. A gente tem que ter justamente o que você falou. A gente tem que ter visão de cima e não podemos ficar muito tempo dentro da empresa.
porque senão a gente vai se acostumar e vai começar a ver a empresa da forma que o empresário vê, e aí a gente começa a deixar de ser efetivo, entendeu? Você precisa ter uma visão globalizada e, acima de tudo, você procurar juntar os pontos que são negativos. Exatamente. E como a gente tem já experiência de 30 anos trabalhando nessa brincadeira, a gente já sabe mais ou menos aonde que a gente olha, entendeu? Então a gente olha aqui, olha em estoque, quer dizer, tem uma série de coisas que a gente já olha, compras, né? Compras que o pessoal não percebe, que a diferença que faz você comprar bem. O custo básico também é muito importante, né? Claro. Principalmente o custo que você tem de funcionário, porque às vezes você ter um funcionário mais barato é mais caro do que você ter um funcionário bom. Porque tem umas coisas interessantes, porque tem coisas que às vezes... Vamos falar até um pouquinho de venda, né? Às vezes você contrata uma pessoa, vamos dizer assim, que não é tão bem preparada para atuar como vendedor até na tua loja, porque você vai pagar menos para ela. Só que se você estivesse pagando um pouquinho mais com outro que você entrevistou e aí você decidiu não contratar, depois você não consegue avaliar o quanto que um ia vender mais do que o outro, entendeu? Porque você não fica lá no dia a dia. Então é importante você não só pensar em custo, pense em benefício também e não faça conta mensal, faça conta anual. Todos os teus custos multiplique por 12. Aí você vai ver o impacto. Um detalhe também fundamental é você ter o indivíduo preparado, né? Sim. Aliás, aquilo que nós falamos do princípio, educação é fundamental. Porque quando você fala em instrução e educação, isso traz um conhecimento muito grande para você. Você vê uma coisa, a gente entra numa loja, não precisa muita coisa não, você vai numa sapataria, você pede, o cara vai e te oferece com aquela boa vontade. Quando você vai comprar novamente, você lembra daquele camarada e você volta lá. Isso mesmo. Entende? Você observa aquele que trabalha normalmente com você, fazendo uma série de assuntos, o vendedor é fundamental. É talvez o custo mais barato de uma empresa, é o bom vendedor. Né? Eu li uma pesquisa agora que fizeram nos Estados Unidos, que a cada, vamos dizer assim, a cada insatisfação que um cliente tem, a empresa, para recuperá-lo, tem que tentar 12 vezes, em média, recuperá-lo, entendeu? Ou seja, é aquela mesma história. Se ele também está insatisfeito, ele vai falar daquela insatisfação para pelo menos 8 pessoas. Pelo menos 8 amigos dele que não voltam mais no seu negócio. É fundamental isso. Quantas vezes você vai comprar alguma coisa e a pessoa te diz, escuta, mas qual é a finalidade que você vai usar? Bom, se você comprar às vezes mais potente, menos, enfim, gasta mais, mas isso o vendedor precisa transferir isso para o consumidor. Claro. E ele tem que ter conhecimento disso, o vendedor. Sim, e o consumidor satisfeito é o melhor propagandista que você tem. Você vai naquele lugar porque o cara te explica direitinho. E realmente isso faz muito sentido. Esse trabalho que vocês estão fazendo, ele é muito importante, Mairon, porque ele está educando. Porque grande parte do comerciante, do empresário, de um modo geral, é uma sequência de família, é uma queda que o indivíduo tem por aquele negócio, mas grande parte não é preparado especificamente para o fato, né? Não, às vezes a gente... Isso aí é fácil. A gente pergunta para o pequeno empresário, o que é capital de giro? Ele não sabe te explicar direito o que é capital de giro. Qual o seu lucro líquido mensal? Ele não sabe te dizer. Qual o seu volume de compras mensal? Isso ele até sabe. Quanto que você paga para o seu funcionário? Ele sabe. Agora, qual o teu valor de estoque? Ele não sabe. Entendeu? Então tem uma série de coisas e tudo isso está no sistema deles. Todas essas informações estão lá distribuídas e cada pedaço... Que nem um quebra-cabeças, né? Quando você vai montar um quebra-cabeças, você tem uma pecinha e você não sabe que aquela... Enquanto você não monta, por exemplo, a cabeça do... É uma figura, né? Enquanto você não monta a cabeça como um todo, você não percebe que aquela primeira pecinha que você colocou vai fazer parte da cabeça, entendeu? O que a gente ajuda o empresário é isso. É já de cara já montar a cabeça para ele, pegando as pecinhas que ele tem distribuído dentro da empresa dele, entendeu? Isso é fundamental. E, aliás, eu te diria o seguinte, é uma cultura que eu tenho a impressão que vem muito do mercado das multinacionais, não? O quê? Você disse esse tipo de organização. Ah, não, sim. Eles é que nos trouxeram isso, né? Sim. Existe hoje, existe hoje uma coisa chamada orçamento zero. O que é orçamento zero? Você chega para o empresário e fala assim, olha, você vai esquecer todos os valores que você gasta. Vamos fingir que a tua empresa começa hoje. Quanto que você acha razoável, por exemplo, gastar de telefone no ano?
Ah, eu acho tanto, entendeu? Depois você começa a montar a sua empresa em função daquilo que você estimou razoável no início, né? E aí você vê os ganhos, aí quando você começa a comparar o que deveria ser e o que realmente está acontecendo, você vê que você tem vamos dizer assim, um espaço que você pode mexer nele, entendeu? Então, tem uma série de técnicas que não são complicadas, são simples. A gente não está lá para dar aula de organização financeira, a gente não está lá para dar aula de controle de estoques, não. A gente está lá simplesmente para mostrar conceitos básicos. Olha só, você olhando o teu giro de estoque, mas o que é giro de estoque? Giro de estoque é isso. Só que você olhando isso, você consegue diminuir o seu estoque. Você diminuindo o seu estoque em 10%, é 10% de dinheiro que vai direto para o teu bolso, é lucro direto. Entendeu? Então tem uma série de conceitos que a gente vai mostrando na prática para ele e ele vai aprendendo. Por isso que a gente não precisa ficar eternamente na empresa. Você nada mais está nos dizendo do que está otimizando uma empresa. Sim, nada mais do que isso. É otimização. É. E isso é fundamental na nossa vida. Isso que eu comentei contigo que o Bergo nos mostrou, realmente é uma coisa que ele até brincou muito com a gente. É a mesma coisa que você chegar com uma companhia de fuzileiros prontinha para ganhar a guerra e não tem munição. Isso, exatamente. Faltou a munição. Entende? Isso, você não sei se deve ter acompanhado, na Guerra dos 6 Dias, o árabe tinha muito mais gente, muito mais material humano que o israelense, mas o árabe chegou a um ponto que ele tinha 4 tipos de armamento diferentes, 4 tipos de munição diferentes, e ele não tinha a organização, eles apanharam, era 4-1, e eles perderam a guerra fragorosamente, porque eles não se otimizaram. Pois é. Agora, Mayrão, vamos falar de uma outra guerra. Essa guerra eu acho ela muito importante que a gente fale. Você me botou aqui, devo não nego e pago. Agora, pago como? Puxa, como cheguei a isso? Isso eu acho que já se passou quase que na vida de todos nós, não, Mayrão? Talvez na tua não, porque você é um técnico dessa área, né? Mas não diz aquela história que casa de ferreiro, espeto de pau, então. Também não é bem assim, né? Mas isso é interessante, porque quando a gente dá uma analisada, vamos pegar a época de final do ano, né? A gente pega Natal e vai até Carnaval, né? Que a gente está acabando agora. Nessa época, é uma época que a gente, vamos dizer assim, demanda os monstrinhos que a gente vê na televisão, é o que quer tirar mais dinheiro com a gente, é nessa época, né? Verdade. E é uma época interessante, da mesma forma que o empresário sabe que ele tem que pagar o 13º e não devia se assustar em dezembro e novembro, quando tira do bolso, né? Da mesma forma acontece do outro lado, ou seja, teoricamente é onde o trabalhador recebe mais dinheiro, então por que ele tem problema, né? Não deveria ter. Mas a verdade é o seguinte, não acontece nessa época do ano, acontece em outras épocas do ano, quando você começa a comprar e você começa a não fazer conta. E dos anos para cá, existe a famosa, que a gente brinca com isso, é a Síndrome Casas Bahia. O que é a Síndrome Casas Bahia? Você vai... que foi a Casas Bahia que começou basicamente com isso, né? Onde você vai fazer aquelas compras a perder de vista. Então você compra um bem, R$50 por mês, vai comprar um outro, é 10, e você não faz essa conta. Quando chega no final do mês, você vê aqueles boletos malucos que você tem que pagar, cartão de crédito, né? Então isso vira uma bola de neve. Então uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado é isso. Ou seja, quando a gente for comprar, a gente não esquecer o que a gente já tem comprometido. Não esquecer que tem escola, ou seja, aquelas coisas importantes na nossa casa. E quando a gente fala também de diminuir de custo, não, eu não consigo, porque tem custos que são fixos. Sim, ele é fixo, mas não quer dizer que você consiga reduzir. Por exemplo, luz, a gente considera como fixo, que você está sempre pagando. Mas se você organizar a sua casa, seus filhos, olha, não esquece, quando sair do quarto, apaga a luz, entendeu? Continua fixo, só com valor menor. Mas você está falando de um assunto que é da tua área, principalmente, o caso hoje das lâmpadas de LED. Sim. Se você trocar a tua iluminação dentro de casa, num primeiro momento, você gastou. Isso. Mas você tem uma queda no consumo impressionante, né, Mayrão? Que você vai depois recuperar isso ao longo do tempo. Exato. Mas isso você vai recuperar com muito mais tempo, porque ela dura mais e ela gasta menos. É uma conta matemática. Nós fizemos uma substituição lá no salão e nós tínhamos 16 lâmpadas de 40 watts. Trocamos por 12 de 18. Tem que ser mais barato, Mayrão. Não tem, não há como você discutir. Mas aí é a questão de você ouvir. Aí é que entra o bom vendedor, que ele te orienta a isso, ele te mostra
essa lâmpada gasta muito menos, ela dura muito mais. Pois é, e sabe aonde a gente consegue ver isso na nossa empresa? Vamos pegar o caso da lâmpada, por exemplo. Vamos supor que você queira controlar lâmpadas. Então, você vai criar uma natureza de despesa chamada custo com lâmpadas. E vai começar a apontar o que você está gastando de lâmpada com isso. Quando você tiver que tomar a decisão, puxa, eu vou comprar uma LED que custa, sei lá, R$60, enquanto que eu comprava uma outra que custava 20, porra, vou gastar 60 agora, pagava 20, mas se você olhar o teu histórico, você vai ver, vem cá, tudo bem, eu vou gastar 60 agora, mas ao longo do tempo, quantas 20 eu não comprei? Entendeu? Aí você verifica no preto, no branco. Importante é isso, Alcino, é estar no preto do branco, entendeu? Sim. Se está escrito aqui, você vê. Myron, já que você falou dessa coisa, e quando o indivíduo está assim sofrido, devendo o cartão de crédito, devendo no banco, devendo, o que ele deve fazer? Qual é a técnica da renegociação? A primeira coisa que tem que fazer é o seguinte: não fuja. Não deixe de tentar renegociar com o teu credor, por mais grande que o cara, por maior, desculpa o termo, por maior que o cara seja, um grande magazine, não sei, da mesma forma que você está, vamos dizer assim, você está chateado de não poder pagá-lo, ele está mais chateado ainda porque ele quer o seu dinheiro, né? Então, primeiro pense num valor que você consiga pagar, tá certo? Feito isso, entre em contato com a empresa ou quem quer que seja. O banco mesmo, com o banco, né? Com qualquer um, entre. Porque da mesma forma que você não sabe como pagar, ele também quer receber e não sabe como vai receber. Entendeu? Então não tenha medo, leve uma proposta e você vai ter surpresas boas. Você consegue renegociar e esse tipo de coisa. Consegue sim, principalmente, ou então se você tem empresas menores, é até mais fácil, você consegue chegar e negociar mais facilmente. Mas não tenha medo. Faça uma proposta, pense o que você pode pagar e feche os olhos com cara e coragem e vá. E um detalhe, a honestidade, a sinceridade, a ética, vamos dizer assim, é fundamental. No momento que você demonstrar, eu quero pagar, eu tenho interesse em pagar, muda de figura, né? Aquele dinheiro que poderia ser, esse dinheiro eu perdi, esse eu não vou receber, não é bem assim. Você tem toda a oportunidade de mostrar isso. Ô, Myron, realmente eu achei muito importante essa tua orientação durante esse programa. Agora, eu gostaria de uma coisa importante. Como é que a gente consegue, como é que os empresários, as pessoas que queiram uma assessoria dessa ordem, como é que eles conseguem chegar ao Myron? Bom, nós temos um escritório, a Costa Salgueiro Consultoria é uma empresa de Petrópolis, que já existe desde 1992, né? E o nosso escritório hoje é ali no Pio 12, na subida Pio 12, aí da isso, Pio tradicional. 12, sob loja 19. O nosso telefone é 2237-9500. Nós temos um site, Salgueiro, da Costa Salgueiro, csalgueiro.com.br, né? Entrem nesse site, tem lá o Fale Conosco. E nesse site também tem uma coisa interessante, tire suas dúvidas sobre gestão de negócios. Então você mesmo, empresário, pode entrar lá, perguntar a sua dúvida e a gente entra de volta em contato com você já respondendo. E pelo que você nos disse, o preço é bem razoável para o retorno. Para esse produto específico, o diretor de aluguel, como nós fizemos, nós o preparamos para ser um produto de pequenas empresas, a gente não pode cobrar um negócio que engane a pessoa, entendeu? Ou engane o empresário. E que quebre o empresário, vamos dizer assim. Claro, a tua ideia é levantar. Claro. E o empresário tem que pensar o seguinte, a consultoria vai entrar na sua empresa que nem o médico. O médico, quando você fica bom da doença, você não volta de novo. Só depois que você volta, às vezes, porque ele, olha, você volta de 6 em 6 meses, tá? Para fazer alguma coisa. Nós somos também assim. No início, nós temos um trabalho mais intensivo, que é durante esses 6 primeiros meses. Acabando esses 6 primeiros meses, se o empresário quiser, se renova e assim por diante. Entendeu? Só que tem que ser mínimo 6 meses, a gente garante que é efetivo. É, perfeito. E o valor é um valor razoável, usando como referência o valor do preço de um contador. Nosso serviço, de modo geral, é menor do que o preço de um contador. E, portanto, é muito fácil entrar em contato com vocês. Repetindo o telefone. 2237-9500 ou então pelo site www.csalgueiro.com.br. E eu estou com uma coluna agora num site chamado minuto10.com.br, que é um site aqui de Petrópolis. E eu sou um dos colunistas do site. É só você entrar www.minuto10.com.br, colunistas, Myron, e já tem acho que cerca de 10 artigos lá. Inclusive, todas essas discussões que nós tivemos aqui, nós temos também. Olha, isso está lá no artigo. Hoje saiu um novo, hoje é segunda-feira, sai um novo lá. Verdade é o seguinte, nós hoje tivemos uma oportunidade muito grande de mostrar as possibilidades de melhora.
Aliás, hoje foi um dia de melhoras. Sim. Primeiro a Mônica vem Claro. aqui e fala de melhorar a maneira de trabalhar, de ganhar e se desenvolver através do estudo. E ela falou certíssimo quando falou, olha, se você está momentaneamente desempregado, aproveite para estudar. Exatamente, faz parte. E realmente, Myron, a verdade é que o país precisa de educação. Sim. Fundamentalmente, a educação é a base de tudo para o nosso progresso. Por que que o japonês, por que que o coreano, por que que o americano mesmo, o europeu, de um modo geral, tem as vantagens que tem? Porque eles não são puladores de galho em galho. Eles têm uma base e seguem aquela base. Claro. Eles aprendem. Tem um método. Nós somos mais versáteis, realmente. Tanto você vê que você hoje é um consultor generalizado e você vem de uma função Sou engenheiro específica. eletricista. Exatamente. Mas é uma função em que a necessidade de bom senso é muito grande. Exatamente. Me especializei ao longo desses 30 anos, né, em empresas Exatamente. multinacionais, quer dizer, sempre com consultoria. Meu querido Myron, muito obrigado pela tua presença Obrigado aqui aí, conosco. Alcino. O Kaique já está brigando comigo ali. Aliás, toda segunda-feira, quando nós temos um assunto assim muito agradável, o Kaique puxa a minha... eu sei, Kaique, você tem toda a razão. Mas olha, meus queridos, eu agradeço muito a atenção de vocês. Mais uma vez eu volto a pedir a vocês, vamos acompanhar de perto o mosquito. Não vamos deixar que o mosquito nos vença. Nós, os nossos amigos das Forças Armadas, estão na rua para lutar e para obrigar que as autoridades tomem as necessárias atitudes para evitarmos os criadouros. A hora é essa e nós não podemos permitir que a doença nos vença. O mosquito é a doença. Quinta-feira, 10 horas da noite, a nossa reprise. Muito obrigado pela presença de vocês. Fora o mosquito. Até semana que vem. Apoio Cultural Germazil Materiais de Construção. Tudo para a sua obra você encontra aqui, com os melhores preços e condições de pagamento. Do alicerce ao acabamento, a Germazil tem tudo para você. Temos grande variedade de pisos, portas, telhas, ferramentas, louças e muito mais. Caminhões grandes e pequenos para entregas em ruas estreitas e até entregas via motoboy para aquela emergência. Rua Cacilda Becker, número 85, Independência. Telefone 2291-7443 ou 2247-2122.